Bom dia, Igor! Bom dia, Stefânia. Prazer estar aqui de novo, falar um pouquinho sobre hoje transtorno obsessivo compulsivo. E muitas pessoas devem se perguntar, e, gente, será se eu tenho só uma mania? É só o meu jeito? Ou de fato eu estou sofrendo de uma angústia a ponto de um transtorno mental? Bom, Igor, mais uma vez, obrigada por você estar junto com a gente. Seja nosso parceiraço, gente. O Igor está em São Paulo, né? Já esteve aqui presente. Quando você estiver para Teresina, vai ter que vir aqui ao programa de novo, hein, Igor? Vou aí tomar um café, com Com certeza. Um super certeza. prazer. Bom, Igor, por que eu trouxe esse tema hoje aqui, né? Primeiro porque alguns dos nossos telespectadores me enviaram mensagem e também é um tema que está bastante, como que eu posso dizer, em alta, né? Vamos colocar aqui entre aspas, por quê? Dentro da pandemia surgiram vários transtornos que antes estavam adormecidos. E o toque é um desses. E muitas pessoas estão com aquela dúvida: será que eu tô com toque ou é só uma mania comum? Como que a gente consegue desmistificar isso, Igor? O principal ponto, e é uma dúvida muito interessante de muitas pessoas, porque esse é o ponto-chave, Stefania, que você tocou. Muitas pessoas que já estavam em tratamento ou já haviam recebido alta, né, de Aham. algum, não só de medicamentoso, mas muitas vezes de psicoterapia, com a pandemia, esses circuitos voltaram a ser religados. E aí, esses circuitos religados, eles geram muito, ou costumam gerar muita angústia, muito sofrimento. Então, o principal ponto para quem está assistindo a gente será se a minha mania, ela de fato, ela me faz ou me dá uma sensação permanente de tranquilidade ou isso gera mais ansiedade, mais angústia, mais sofrimento. E é difícil a gente perceber, viu, Stefânia? Porque a gente pensa assim, Ah, eu gosto da minha casa organizada. Se eu organizo a minha casa, então eu me sinto bem com ela. Tá. Mas de que forma é a frequência e a intensidade e essa necessidade, olha só, e as pessoas podem agora se identificar com a simetria. Então, as pessoas costumam a querer deixar tudo certinho, tudo muito simétrico. Passa tudo perto do quadro, organizado. ajeita o É? quadro. Passa perto do vaso que está ali na estante, ajeita o vaso de novo. Deixa milimetricamente o livro certinho, assim, um em cima do outro. E, na verdade, já está arrumado. Então, a pessoa ela está tendo uma uma frequência mais exagerada em uma tarefa que já está organizada, a estante já está arrumada, o quadro já está arrumado, mas ela fica nessa necessidade obsessiva e compulsiva. Por que compulsiva? Porque a gente não consegue interromper isso, há um automatismo, a gente tem dificuldade de frear. E aí, além desse hábito, olha que curioso, além desse hábito, por exemplo, da limpeza, da segurança, então as pessoas checam e rechecam por diversas vezes se a porta da casa, por exemplo, está fechada. Meu Né? Deus. Lá no fundo, ela já sabe que a casa está fechada, Mas fica mas com aquela coisa, né? há um circuito, um gerador de ansiedade tão grande, Stefânia, dentro, que não é possível a pessoa conseguir naquele momento interromper aquele hábito. E ela prefere ir até a maçaneta novamente, rechecar aquele hábito, para trazer pelo menos uma leve sensação, mesmo que rápida e transitória, de bem-estar. O problema é que essa leve percepção de bem-estar, logo em seguida é tomada por uma enxurrada de angústia, ansiedade novamente, se perguntando, será que eu fechei realmente? E se eu deixei aberto e não me toquei? Olha só como o Nossa. processo ele vira um circuito, Stefânia, Parece que não de tem fim, né? retroalimentação. E não tem fim, Igor. Não tem fim porque a angústia passa a ser o combustível principal e não a sensação de bem-estar. Quer ver uma outra coisa que as pessoas pouco falam em relação a O toque? pessoal estava perguntando aqui, já tem Pensamento. mensagem aqui, até te Opa, vamos nessa cortando. então. Tipo, do alarme do carro. Tipo, toda hora ver o alarme do carro também já faz parte de um início de toque, né? Uhum. Essa rechecagem, essa necessidade de se ater um pouco mais ao controle das coisas, pode ser sim um sinal importante para a gente pensar em um quadro de toque. É porque Aham. é só, a gente não tem controle de absolutamente nada. E aquilo que a gente acha que tem controle, a gente quer rechecar o tempo inteiro. Porque é uma forma de tentar se blindar um pouco, preservar um pouco a nossa integridade e a nossa vida. Então a gente fica nesse movimento repetitivo para tentar ter o mínimo de controle diante das coisas, que a gente não tem. Né? E Nossa, aí isso traz gente. muito mais angústia e ansiedade. Pensamento intrusivo. Pensamento Nossa. intrusivo é outro ponto. E você falou assim,
que a mente da pessoa fica falando, fica falando. Exatamente isso. Pensamento intrusivo o tempo inteiro. Será se eu estou indo bem? Será se eu estou bom? Será se eu estou saudável? Será se eu tenho alguma doença? Será se eu não tenho? Será se vai acontecer alguma coisa? Igor, então, esses pensamentos invasivos também podem ser um sinal de toque, Stefânia. Isso já pegando essa sua deixa aí. Então, quer dizer que o toque, eles não está só relacionado àquela coisa de objetos, né? Não. Ele está relacionado ao campo do comportamento, quando a gente repete algum hábito, ou até mesmo no campo dos pensamentos apenas, quando há esse movimento repetitivo apenas dentro da mente, gerando também muita angústia e sofrimento. Nossa, gente, que coisa! Isso eu não sabia. Tem pergunta aqui novamente, telespectador. Stefânia, minha vizinha lava a casa todo dia e lava até o muro. Ela já até deu problema nas mãos com tanto contato com produtos de limpeza. Pode ser toque? Dizendo para conversar com você. Pode ser, Igor, toque também? Pode ser toque, por limpeza, sim, né? Isso, pode ser toque e além disso, assim, ela pode ter uma desorganização muito grande na questão da mente, porque possivelmente ela passa muito mais tempo limpando, né, o pátio, aí, a calçada, o muro, do que realizando outras tarefas. Então, há uma alteração aí do investimento do tempo dessa pessoa também. E que, novamente, quando ela está realizando esse hábito de limpar tudo, ela acha que ela está tendo bem-estar, só que na verdade não está. Na verdade, ela está só aumentando, amplificando a sensação de angústia e de ansiedade. Nossa. Então, é um caso que, de repente, né, sua vizinha, você pode trocar uma ideia com ela, buscar algum serviço, né, buscar algum auxílio de um profissional, para que seja mais assertiva essa dúvida e que tenha aí um auxílio para essa pessoa. Certo, Igor. Agora, já pegando mais uma vez esse gancho que você está falando sobre ajuda profissional, a pessoa já observou que aquela pessoa tem algum problema, algum transtorno em relação ao toque, né? Tipo, gente, é toque ou não é toque? Quando que a pessoa deve procurar uma ajuda profissional? Como começar esse tratamento? Então, o primeiro ponto será se você está realizando essas ações de fato, por uma sensação subjetiva de bem-estar ou não? Isso está movido por ansiedade, por angústia e por sofrimento. Você consegue controlar esses hábitos? Então, esse é o primeiro ponto para a gente perceber se há necessidade de ir para um profissional ou não. Então, se você não consegue controlar isso e você não tem um autodomínio sobre essas ações, então esse é o momento de você buscar algum auxílio para ter pelo menos aí a investigação e com isso você ter a possibilidade de algum tratamento. Nem sempre o tratamento é medicamentoso, tá? A gente tem várias outras formas, porque às vezes, olha só, Stefânia, a pessoa está passando por um quadro ansioso, tem algo na vida dela que está incomodando muito ela, muito, deixando ela muito angustiada. E aí ela começa a ter um padrão de toque, mas na verdade, quando a gente trata, a gente ajuda ela naquela questão da ansiedade que ela está vivendo lá atrás, por uma questão no trabalho, uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade que ela está tendo em outras esferas da vida, o movimento do toque também diminui. Então, precisa de um profissional para entender as causas, o que está por trás desse circuito de toque. Porque fica muito mais simples, aí a pessoa ela vai se ver, e é nítido assim, a pessoa quando ela está no toque, e ela recebe depois um tratamento, é nítido assim, a percepção melhora, delas, né? De melhora e da sensação de bem-estar é quase uma libertação. A pessoa se livra daquele comportamento compulsivo. É muito, muito bacana. Não, e eu gostaria muito, Ítalo, antes da nossa próxima pergunta, que você deixasse claro para as pessoas que muitas pessoas ainda têm aquele preconceito. Sempre quando eu falo de algum transtorno, algum problema psicológico, sabe? Eu gosto sempre que vocês profissionais mostrem para o pessoal de casa que não é tô doido, ou isso, aquilo, outro. É um tratamento que você precisa buscar como qualquer outro. Exatamente. Então, assim, é uma área da medicina, a psiquiatria é uma área da medicina, assim como a psicologia também é uma área da saúde, do comportamento humano, e que são ciências que estão a nosso favor e sendo estudadas há muito tempo. Então, se a gente quebra uma perna, automaticamente a nossa mente já faz uma associação paralela que eu preciso de um ortopedista, que eu preciso de um fisioterapeuta, né? Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso de um neurologista, eu preciso de um analgésico para ajudar naquela dor. Então, assim, por que em todas as esferas da medicina a gente faz essa associação de forma muito rápida e com a psiquiatria a gente entra numa resistência no medo? Então, já é uma forma da gente também jogar luz nessa escuridão aí de medos, de preconceitos e tornar isso uma forma muito mais
simples de se viver e Mais efetiva. leve, né, Igor? Mais leve. Aí tem pergunta Mais aqui leve. também, olha, inclusive o nosso cinegrafista se identificou, né? Olha, ter prazer por limpeza pode ser transtorno, Igor? Não necessariamente, né? Então, olha só, a limpeza, ela está também relacionada a uma sensação de bem-estar, por quê? Porque a gente consegue organizar o ambiente externo, e ao organizar, setorizar, determinar o ambiente externo, isso também tem uma ressonância no nosso mundo interno. Então, aquela historinha que fala, um ambiente bagunçado tem uma cabeça bagunçada, faz muito sentido, a gente leva isso muito a sério. Se o ambiente é mais organizado, a nossa mente também fica mais organizada. Então, não significa toque, tá? A gente precisa destrinchar um pouquinho mais isso para entender o que pode ser um transtorno ou não. Se você gosta de limpar a sua casa, se sente bem com isso, né, organizar tudo bonitinho, Gosta daquele ótimo. Esse é um hábito ambiente, que né, precisa, Igor? saudável, que precisa ser seguido. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar, toque, como alguns outros transtornos, ele tem cura ou não? Ou só tem um acompanhamento? Tem cura, o toque tem cura sim, em alguns casos mais graves isso pode demorar um pouco mais de tempo, né? Ou até mesmo quando não se descobre essas causas de forma assim mais rápida, o tratamento pode ser mais prolongado. Mas aquele quadro compulsivo ele tem cura sim. Muitas pessoas fazem tratamento, muitas vezes medicamentoso, e depois de um período essa medicação ela é retirada, tá? E a gente tem vários casos de realmente não ter remissão de sintomas, da pessoa realmente compreender o que gera mal-estar, o que gera ansiedade. Ela se conhece melhor, Stefânia. E aí, quando ela se conhece melhor, ela busca as ferramentas internas para evitar aquela situação novamente. Nossa, gente, vocês estão vendo? É algo até simples, né? Se a pessoa realmente procurar por ajuda e aceitar que tem esse tipo de problema, né? E falando nisso, você já falou um pouco no início da nossa entrevista, mas tem sintomas assim mais aparentes, Igor, que a gente pode perceber que a pessoa tem toque ou não, independente da idade? Em relação à idade, os movimentos são muito parecidos. Claro que uma criança, por exemplo, o repertório dessa criança também é mais reduzido. Então pode ser o medo, por exemplo, subjetivo, o medo da chuva, do trovão, o medo de barulho. E aí ela busca alguns comportamentos ali para tentar se blindar um pouquinho daquilo. Então uma coisa bem aparente é o seguinte, a pessoa um pouco mais eufórica, um pouco mais acelerada. Se ela está ali no período da noite, está sozinha, ela começa, vai na porta da casa, ajeita o vaso da sala, ajeita a cortina, volta de novo na porta. Então, um movimento repetitivo e muitas vezes um pouco mais eufórico e acelerado do que aquele ambiente ali está necessitando. Então, esse é um sinalzinho para que as pessoas se perguntem e um estalo assim, será se realmente essa pessoa está bem? Será se ela está um pouco mais eufórica por conta de alguma coisa que está deixando ela mais ansiosa, mais angustiada? Então, esse seria um ponto bem interessante, mais fácil de ser percebido para o pessoal de casa. Olha só, tem mais perguntas, Igor. Tem uma telespectadora perguntando: oi, Stefânia, eu sou muito perfeccionista. Até o sofá eu alinho de acordo com a cerâmica da minha casa. Eita, e aí, Igor? Então, de novo, olha só, uma pergunta super bacana, obrigado pela participação aí. Não significa também toque, tá? O perfeccionismo, ele também faz parte de uma questão cognitiva da nossa mente, de organização. Então, essa parte ela é necessária e ela é saudável. Tá? O que a gente precisa perceber é o quanto dessa necessidade de arrumar o sofá, alinhar com o azulejo ou o piso da sala, faz parte da sua vida no seu dia a dia. O quanto que a sua mente está sendo, muitas vezes, consumida, né, por esses pensamentos da necessidade que você se coloca de arrumar esse sofá e deixá-lo alinhado. Então, esse é um ponto importante. O problema não está em deixar arrumado. É o quanto que isso consome da sua mente e do seu dia a dia. E como que você fica se você, por algum momento, não consegue organizar, né, e alinhar o sofá do jeito que você espera. Então, esse é um ponto importante. Não o perfeccionismo em si, ele é saudável, tá? É saber ter um limite, né, desse perfeccionismo, né, Igor? Ter um limite e conversar. Assim, eu falo muito diálogo interno, Stefânia, para que essa pessoa se pergunte, será que eu realmente preciso alinhar o sofá agora? Ele já não está certo?
Por que eu estou sendo consumido por isso? Eu não posso, então, projetar minha mente para uma outra esfera, uma outra atividade e deixar isso um pouquinho Para mais de lado, um depois. pouquinho mais de stand-by? Essa é uma Entendi. tarefa interessante para perceber se há um mecanismo compulsivo ali mesmo ou não. Gente, nossa. Ó, tem mais perguntas, Igor. Bom dia, Stefânia. Eu lavo as minhas mãos direto. Será se é toque? É a Renata que está perguntando. Renato, olha só, com a questão da pandemia, né, o hábito de lavar as mãos e o uso de álcool, né, para asepsia se tornou muito mais frequente. Então, o que você precisa se perguntar é o seguinte: embora seja necessário a lavagem mais frequente das mãos, será se realmente você está passando dessa margem? As suas mãos estão com algum sinal de ressecamento mais importante, alguma fissura, né? Você se incomoda pelo fato de não estar lavando a mão diversas vezes? Então, assim, tem pessoas que lavam dentro do toque, Stefania e Renata, 30, 50 vezes por dia, 60 vezes por dia as mãos. Nossa! Então, assim, nem que a gente toque nas coisas, que a gente busque a asepsia e o controle não só do Covid, mas de outras doenças infecciosas, a gente não vai conseguir lavar a mão o tempo inteiro desse jeito. Né? Então, se pergunte a frequência. Se você tiver essa dúvida, faça um gráfico, Renato. Pega aí um caderninho, um papel e anota ali quantas vezes você tem lavado a mão por dia. E depois de uma semana, você se pergunta, será se realmente há necessidade dessa lavagem dessa forma? Ou uma lavagem com menos atrito, né? uma lavagem um pouco mais suave, para que você também não agrida aí toda a superfície cutânea aí da sua mão, tá bom? Então, essa é uma forma interessante para você conseguir separar um pouquinho. Nossa, gente, você está vendo? Igor, tem outra pergunta aqui que me enviaram no Instagram. Está perguntando se a ansiedade e a angústia podem também estar relacionadas ao toque. Pode estar relacionada e às vezes cai como diagnóstico diferencial. O que seria isso? A gente vai pensar em toque na hora de um diagnóstico e a gente vai considerar também outras questões, por exemplo, como ansiedade e como a depressão. Então, a ansiedade ela pode gerar também um movimento mais repetitivo, pela necessidade de rechecagem também, pelos medos que estão por trás daquilo ali. Então, se a gente observa que é mais uma estrutura de ansiedade ou de depressão, o tratamento ele segue também uma outra abordagem. Ah, Né? tá. E aí, na verdade, não passa a ser um toque, mas uma ansiedade com algumas manifestações que podem lembrar o toque, mas não necessariamente está nessa estrutura. Então, pode ser sim, excelente pergunta. Tá aí, Igor, tem